Amigos e amigas, telespectadores do canal Páginas Difíceis da Física. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Mecânica Clássica. Hoje vamos fazer um tratamento matemático geral do problema do movimento de uma partícula em uma superfície curva. Lembrem que nas últimas aulas, e é importante que vocês vejam essas últimas aulas em que eu tratei do movimento da partícula em superfícies curvas aí, né? Primeiramente começando com a superfície circular, depois a gente viu a superfície em forma de cicloide, depois em forma de parábola e finalmente em forma de catenária. O que a gente vai fazer hoje é um tratamento, né, extremamente matemático, pessoal, né, utilizando métodos de análise vetorial e alguma coisa de geometria diferencial que dá conta do movimento numa superfície de uma partícula deslizando, numa superfície curva arbitrária. Essa videoaula eu me baseio em um artigo do American Journal of Physics, de 2017, Slide Down an Arbitrary Curve in the Presence of Friction. Eu vou disponibilizar depois, né, deixar logo na seção de comentários abaixo, a descrição desse vídeo é o link desse artigo, tá? Caso vocês queiram ler, né, e estudar esse artigo. Então, vamos iniciar esse tratamento, tá certo? Inicialmente lembrando algumas coisas, né, básicas aí de análise vetorial e mecânica também, e movimento, né, em duas dimensões, em três dimensões. Então a gente sabe que quando uma partícula aí está em movimento no espaço, ela descreve uma trajetória, tá certo? Que pode ser representada por uma curva, né, uma curva. E nesse caso aqui em duas dimensões, tá certo? Bidimensional. E uma curva é como se fosse uma trajetória, né? É uma trajetória. E o vetor posição dessa partícula, pessoal, que eu vou chamar de R, né? R de t, depende de um parâmetro t aí, que geralmente é o tempo, né, na física. É uma função vetorial, né? Então esse R de t, ele é uma função vetorial. Como aqui o problema ele é em duas dimensões, esse vetor posição ele tem duas componentes, um x que depende por sua vez do tempo e o y também que é dependente do tempo. Então essa curva ela pode ser parametrizada, né, por esse parâmetro t, e a minha função vetorial, né, o vetor posição da partícula, ele pode ser expresso nessa forma aí, tá ok? Bem, e quem é a velocidade dessa partícula, né? A velocidade, né, por definição, é a derivada, né, a taxa de variação desse vetor posição com respeito ao tempo. E a aceleração, né, é a derivada segunda do vetor posição com respeito ao tempo ou a derivada primeira da velocidade com respeito ao tempo. Logo mais a gente vai obter uma expressão, pessoal, geral para a velocidade e aceleração numa curva arbitrária, numa curva qualquer, né? Isso é bastante interessante, é um método bastante poderoso. Bem, a minha função, né, R de t, essa função vetorial, então, ela pega, né, valores de t, do parâmetro t. Vamos fixar um intervalo aqui desse parâmetro t. Digamos que ele vai de t0 até t. E essa função me dá, né, vetores no R2, tá certo? Então, é uma função, né, que pega valores de t e me devolve vetores em R2. E isso aí, pessoal, e essa função R, né, ela é uma curva parametrizada, né? Então isso aqui é uma curva parametrizada. E como que a gente parametriza ela? A gente pode parametrizar essa curva por meio do comprimento de arco, né? S, que depende também do tempo. E esse comprimento de arco, né, a gente sabe, ele é integral
desde um t0 até um t. Aqui a gente pode escrever a norma, né, ou módulo da derivada de dr com respeito ao tempo, que agora eu tenho que mudar a letra, né, vou chamar de tal, porque não pode ser igual aos limites de integração, né? D tal, tá certo? Então, essa é a expressão, né, que eu posso usar para calcular o comprimento de arco, tá certo? Dessa curva, né? E isso aí, pessoal, é a mesma coisa que a gente escrever, né? Escrever S como a integral de dr d tal é a mesma coisa que escrever, né, a derivada do comprimento de arco com respeito ao tempo, né, ds dt. Isso nada mais é do que a norma ou módulo do vetor r', né? Eu vou chamar aqui de r' de t, tá? Os físicos gostam de usar o ponto, né? Derivada no tempo. Mas vamos colocar aqui dr', né? E quem que é o r'? Ora, o r' é a derivada de r com respeito ao tempo, tá? Que nada mais é do que a velocidade, tá certo? Então isso aqui é a velocidade. E essa velocidade, claro está, ela é positiva, tá certo? Então isso significa, pessoal, que a minha função, né, S, ela é uma função crescente, né, diferenciável, tá, contínua, e tem a função inversa também diferenciada, né, a função inversa diferenciável, perdão, ela é, né, t de s, tá? Se s é uma função de t, t também vai ser uma função de s, tá? Então é uma função inversa diferenciável também. Muito bem, relembrado então, feito essa revisão aí geral, né? Bastante rápida de algumas coisas que a gente tem que ter em mente. Imagine, pessoal, que eu tenho então aqui uma curva no espaço, né, uma curva qualquer aí, uma curva arbitrária, né, no espaço. Essa curva ela é regular, tá? Uma curva regular, né, lá da geometria diferencial, é uma curva contínua, né, suave, né? Ela é continuamente diferenciável, tá certo? Não tem nenhum bico, né, nenhuma descontinuidade. E aqui a gente precisa lembrar, pessoal, uma coisa bastante útil para a gente, que vai ser o sistema de Frenet-Serré, tá? Frenet-Serré. Eu acredito que lá nas primeiras aulas que a gente fez, quando eu falei sobre a aceleração tangencial, aceleração normal, eu devo ter comentado alguma coisinha sobre esse sistema de vetores, né? De Frenet-Serré. O Frenet-Serré frame, né? Que está no artigo. E ele é composto, na verdade, ele é um triedro, né, de 3 vetores, tá? 3 vetores perpendiculares. Então, vamos pegar um ponto aqui dessa curva, tá? A gente tem aqui o vetor tangente, né? Perpendicular a ele, a gente tem o vetor normal, né? N chapéu, que é unitário, né? Normal. E também temos aqui, pessoal, na direção aqui do eixo Z, tá? O eixo Z é esse eixo aqui. Nós temos um vetor que eu vou chamar de B, né? O artigo, na verdade, chama de B chapéu, tá? Qualquer ponto que você pegar dessa curva, você tem esse... Vamos pegar um outro ponto aqui, ó. Vamos pegar esse pontinho. Então, a gente tem aqui o vetor tangente, tá? O vetor normal, tá? Que é perpendicular, né? A curva, e aqui o vetor B. O vetor B chapéu, tá bom? E aí nós precisamos lembrar das definições desses vetores unitários. Então, quem que é o vetor tangente? O vetor tangente ele é definido como sendo dr ds, né? A derivada da função vetorial r com respeito ao s, né? Ao comprimento de arco, tá? Aí eu acho um unitário, né, na direção tangente, tá certo? A curva, né? No ponto. A gente precisa também lembrar a definição
do versor normal, o normal, né, unitário normal, ele é definido como sendo 1 sobre a curvatura, né, dessa curva, que a gente vai ver como calcular, vezes a derivada do vetor tangente com respeito ao comprimento de arco ds, tá? A derivada, né, do vetor tangente em relação a essa, então, claro, né, isso significa que, como a normal ela é derivada do vetor tangente com respeito ao comprimento de arco, obviamente, então, vão ser vetores perpendiculares. O n é perpendicular ao t. Um vetor, pessoal, é sempre ortogonal, é sempre perpendicular à sua derivada, tá? E 1 sobre a curvatura, isso aqui é o raio de curvatura. É aquele nosso ρ, né, se vocês estão lembrados da aula passada. E outro adendo é que a curvatura ela não está definida, o vetor normal ele não está definido para a curvatura igual a zero. Tá? Quando cai igual a zero, aí eu não posso dividir por zero, então não tenho isso, né? E quem é essa curvatura? A curvatura, pessoal, ela é definida, ela é um escalar, né? Ela é definida como sendo o módulo, tá? Exatamente desse vetor aqui, ó, da derivada do vetor tangente com respeito ao comprimento de arco. Então essa é a definição da curvatura, né? Para uma curva aí, uma curva, né? Regular, tá? E o meu B, né? Quem que é o meu B? Ora, o B vai ser, né, o produto vetorial de t com n, pessoal, tá? Então, o produto vetorial de t com n, isso dá o meu B. O vetor unitário B, né, o versor B, ele é o produto vetorial t vetorial n, tá bom? Ele é definido assim, né? E como ele está na direção, né, do eixo z, se a gente, claro, fizer o produto escalar b com z, isso pode ser 1 ou pode ser menos 1. Então, mais ou menos 1. Porque o b, né, dependendo do ponto, ele pode estar apontando para baixo, né, no sentido negativo do eixo z. Aí, nesses casos, o produto escalar de b com z dará menos 1, tá bom? Muito bem. Então, agora, nós podemos, pessoal, expressar, né, obter as expressões da velocidade e da aceleração em termos desse sistema, né, esse triedo de Frenet-Serré, que é muito útil, né, em termos do vetor tangente, da normal, da curvatura e desse versor B. Muito bem. Eu vou ter que apagar algumas coisas, eu vou apagar aqui, inicialmente. Então, olha só. Vamos começar obtendo a expressão para velocidade, né? A velocidade V de t, então é dr dt, que eu posso, pela regra da cadeia, escrever como dr ds, né? Porque daí eu vou fazer aparecer o vetor tangente aqui, ds dt. Ora, mas quem que é ds dt? ds dt é a definição da minha speed, né? Da minha velocidade, tá bom? Então, isso aí vai ser, né? Isso aqui é a velocidade, né? Que depende aí de tempo, do tempo t, né? Que por sua vez é uma função de s, então v de t de s, pode escrever assim, vezes dr ds é a definição do vetor tangente, pessoal. O que essa expressão está me dizendo? Que a velocidade ela está na direção tangente ao movimento. Eu acabei de provar para você que o vetor velocidade ele é tangente, né, à curva em cada ponto, né, em cada ponto da curva. Tá bom? E essa é a expressão, então, né, para a velocidade. Vamos agora obter a expressão para a aceleração. Então, a aceleração... O que é aceleração? É a derivada da velocidade com respeito ao tempo. Então, tem que derivar isso aqui com respeito ao tempo. Pela regra do produto, né, eu tenho dv
dv dt, tá certo, pessoal? Que daí eu vou novamente usar a regra da cadeia, né? dv ds, ds dt, vezes t chapéu, né? Mais, aí o primeiro, né, que é v, né, de t de s, vezes dt, dt chapéu dt. Mas pela regra da cadeia é dt chapéu ds, ds dt, tá bom? Então eu recorro aí à regra da cadeia. Muito bem. Então, como que vai ficar essa expressão, né, da aceleração? O meu vetor, então, a aceleração, que depende do parâmetro t, que por sua vez depende de s, né? Como que ele vai ficar escrito, né? Ele vai ser escrito como ds dt é v, né? v dv ds, na direção t chapéu, mais, aqui é v, né? v ao quadrado, dt ds, pessoal. E quem que é dt ds, né? dt ds é a curvatura vezes o versor n chapéu, né? Então, a aceleração, tá? Olha só, eu vou fazer uma mudança aqui. Aqui a velocidade, ela depende, né, de tempo, do t, que depende do s por sua vez. Então, e aqui também, né? A aceleração depende de t, que depende de s por sua vez. Eu vou chamar, né, então, esse a de t de s, simplesmente de a de s. Isso é verdadeiro, né? Se a aceleração é dependente de t, que depende de s, então ela depende de s, em última análise. E a velocidade como função do parâmetro t, que depende de s, né? Eu vou escrever simplesmente v dependente de s. Então, a minha aceleração, que vai depender de s, aqui também eu poderia ter escrito, né, v de s, tá? É a mesma coisa, né? E isso vai ser igual, então, a ds dt, que é v, né? v de s, dv de s dt, ds aqui, na direção do vetor unitário da tangente, né? t chapéu, mais v de s ao quadrado, vezes dt chapéu ds, que pelas nossas definições aqui é a curvatura, né? Vezes o unitário da normal, tá bom? N chapéu. Está aí, pessoal, né? Estão aí as expressões para a aceleração e para a velocidade numa curva arbitrária, tá? É muito interessante esse método. E agora a gente vai, então, usar essas expressões para obter, né, uma expressão geral para a velocidade numa curva arbitrária, tá? É isso que a gente vai fazer. E depois a gente vai particularizar para a curva circular, para a curva cicloide, para a parábola, né? E para a catenária. Eu não sei, eu acho que para a parábola, eu não me lembro se é feito esse tratamento, tá? Chegando lá a gente vê isso. Bem, então, pessoal, agora a gente vai, então, atacar a dinâmica do problema, né? Eu vou colocar, então, agora o meu sistema de eixos coordenados, né, de eixos cartesianos, uma curva aí arbitrária qualquer e uma partícula, né, digamos um bloquinho, que vai, então, deslizar, né, ao longo dessa curva arbitrária, tá bom? Bem, eu preciso então saber as forças, né, que atuam sobre essa partícula. Deixa eu só identificar aqui os versores, né, da base canônica, x chapéu, y chapéu. E aqui vamos ter o nosso vetor posição, né, para minha partícula. Esse é o vetor posição, tá? E aí nós temos então as forças, né? Nós temos aqui a força peso, m vezes g, tá? Temos a
reação normal de apoio e temos aqui, né, na direção tangente, a força de atrito, tá bom? Vamos chamar aqui ela já pela sua expressão, μ vezes N, né? Que é o coeficiente de atrito vezes a força normal, tá? Vamos também identificar aqui é a direção tangente, né? Aqui é a direção horizontal. Vamos representar, vamos chamar de φ o ângulo que a tangente faz com a horizontal, pessoal. Cuidado que nos vídeos passados, se não me falha a memória, eu chamei de θ, né? A inclinação da reta tangente. Aqui é o vetor unitário T chapéu, tá bom? Então tem que tomar cuidado, tá? Porque para não confundir esses ângulos, né? O θ chapéu e o φ chapéu, tá bom? Olha só, pessoal. Essa curva, né, ela tem uma concavidade voltada para baixo, tá? Então, por definição aqui, bom, vamos pegar esse outro ponto. Aqui está o vetor tangente e aqui está a normal, né? A normal ela aponta aqui para dentro, tá bom? Aqui é perpendicular, né, esse ângulo, 90 graus. E o produto escalar, o produto vetorial, né, desse vetor com o N vai dar, né, N com N. T com N, dá o vetor entrando, né? Então eu tenho o vetor B que está entrando no plano do quadro, tá bom? E aqui tem que tomar cuidado que o N, ele aponta para dentro, né, da curva, tá certo? Muito bem. Bom, o eixo Z aqui ele sai, né? Ele está saindo, tá? O eixo Z aqui ele é perpendicular saindo do plano do quadro. E aí você já está vendo que o produto escalar de B com... B com Z, né? B com Z vai dar -1, tá? Porque tem os sentidos opostos. Pessoal, vamos então escrever as forças em termos desse sistema, né, de Frenet-Serré. Vamos começar pelo peso, né? O vetor peso, M vezes G, como que ele pode ser escrito? Ele tem componentes, né? Então o G, que está na direção aqui do eixo Y, ele tem componentes, tanto na direção de T chapéu, quanto na direção de N chapéu, né? E para a gente descobrir essas componentes é muito simples, né? É aqui que está o poder do método vetorial, né? A componente do peso na direção de T chapéu, a gente simplesmente faz o quê? O produto, né, escalar do vetor G com o unitário da tangente e o vetor, isso aqui é um módulo, né? Porque é um número, o produto escalar. Isso está na direção do vetor tangente. Isso aqui é a componente da aceleração da gravidade na direção tangente. E a componente da aceleração da gravidade na direção normal é simplesmente o produto escalar de G com N chapéu na direção N chapéu. Está aí, então, a expressão do peso, né? Nas direções T chapéu e N chapéu, tá bom? Bem, a força de atrito, pessoal, né? A força de atrito, vamos colocar aqui a força de atrito, um F minúsculo. Então ela está na direção negativa da direção tangente, menos μ vezes N na direção T chapéu, tá bom? Onde esse N nada mais é do que o módulo, né, ou a norma do vetor força normal, tá ok? E quem é essa força normal? Vamos também escrevê-la aqui, né? A força normal, né, o módulo, melhor, o vetor força normal, ela está na direção N chapéu, né, mas na direção negativa.
E aí, pessoal, como eu quero colocar esse meu B também, né, nas minhas equações, o menos 1 nada mais é do que o produto escalar de B com Z. Né? B escalar Z chapéu é menos 1. Isso, o módulo é N e está na direção N chapéu, né? Mas no sentido negativo que é dado por esse produto escalar B com Z, tá ok? Bem, e aí eu aplico então a segunda lei de Newton, né? A segunda lei de Newton diz que o vetor força é a massa, força resultante é a massa vezes a aceleração. E a força resultante é a soma, né, vetorial do peso com a força de atrito com a força normal, tá ok? Isso vai me dar origem, então, a um sistema de duas equações acopladas, uma na direção tangente e a outra na direção normal, tá ok? Muito bem. E aí aqui a gente vai ter que usar, né, a expressão da aceleração nesse sistema de Frenet-Serré. Então, a aceleração tangencial está expressa aqui e a aceleração normal está expressa ali. Eu vou escrever primeiro a aceleração tangencial. Então, massa vezes aceleração, componente tangencial da aceleração, que é V de S, dV de S, ds, tá? E isso é igual, então, à componente tangencial da força resultante, né? Que é, então, M vezes G escalar T chapéu, na direção T chapéu, menos Mi vezes N T chapéu, somente, né? A força normal está na direção normal. E a outra equação vai ficar massa vezes a componente normal da aceleração, V ao quadrado de S vezes a curvatura, K de S. E isso é igual... perdão, pessoal, aqui eu não deveria ter escrito os versores, porque aqui já é na forma escalar, né? Então aqui não tem os versores mais, tá? Massa, componente normal do peso, massa vezes produto escalar de G com N chapéu, né? E a força normal, que é aqui a força de atrito não tem componente normal, mas B escalar Z chapéu vezes N, tá bom? Está aí, então, o meu sistema de duas equações, né? Duas equações acopladas, pessoal. E agora a gente vai, então, resolver, né, esse sistema de duas equações acopladas, tá? Eu vou apagar isso aqui, que eu não preciso mais. Aqui também essa expressão não preciso mais, e as forças também eu não preciso mais. Então agora a gente vai juntar, né, essas duas equações e a gente vai resolver então esse sistema aí, tá? O que a gente pode fazer? A gente pode isolar a força normal aqui na equação de cima, tá? Que é esse termo menos esse tudo sobre mi, e substituir aqui, tá? Na equação de baixo, pessoal, tá bom? Tá ok? E isso vai ficar o seguinte, vai ficar, né? Então vai ficar M, vamos fazer aqui, M V2 de S, K de S, isso é igual a M, produto escalar G com N, mais, e agora ali eu substituo, né? Mais B escalar Z, vezes 1 sobre mi, que vem daqui, né? O N estava multiplicando por mi, passou dividindo por todos. Aí esse termo aqui, mg escalar t, chapéu, tá? E esse termo passa negativo para cá, com menos fica menos, mais então, aliás, menos, né?
B escalar Z vezes 1 sobre μ mv dv ds, tá? Então, menos, eu vou continuar aqui, menos 1 sobre μ, B escalar Z chapéu vezes m V2, vamos colocar aqui a função, né, de S, V2 de S, K de S. Não, perdão, eu estou usando a equação de cima, né? Então, mv de S, dv de S, ds, tá bom? Está aí, então, né, essa expressão. Agora a gente pode simplificá-la bastante, né? E a gente pode, então, cancelar os m's, né, que aparecem em todos os termos. Tá, pessoal? Aqui, ó, eu tenho v dv ds, que já apareceu outras vezes. Eu posso escrever isso como 1 meio de dv2 ds, tá bom? Passo esse b escalar z dividindo por todos os termos, tá? E aí eu vou, então, né, obter a seguinte equação. Então, o m aqui cancela. Esse termo aqui eu vou começar escrevendo ele, tá? Então eu vou passar tudo isso para o lado esquerdo, troco o sinal. Então vai ficar 1 sobre 2 de d v2 de s ds. Lembrem que dv2 ds é 2v dv ds. Então tem que dividir por 2 para cancelar o 2 de cima, tá bom? E agora a gente tem esse termo aqui, agora a gente escreve também. O μ também, pessoal, eu passo multiplicando, né? Então vai ficar mais μ vezes V2 de S, K de S, dividido pelo B escalar Z chapéu. B escalar Z chapéu, tá? Tá certo, né? E isso ficou igual. Agora eu vou deixar esse termo aqui. G. Bom, eu multipliquei tudo por μ, então ficou só aqui G escalar T chapéu, né? E mais o μ vezes G escalar N sobre B escalar Z. Então, mais μ vezes G escalar N sobre B escalar Z chapéu, tá bom? Olha só então, né? Essa aqui é uma equação diferencial, tá? Uma equação diferencial que a gente obteve. E, pessoal, para resolver essa equação diferencial, né? De primeira ordem aí, em V2... eu vou ter que calcular o fator integrante, né? Então, você vai precisar, nesse momento, lembrar aí das suas aulas de equações diferenciais. Então, nós temos que obter o fator integrante desta equação e multiplicar toda a equação por esse fator integrante, né? Quem que é o fator integrante aí para essa equação, né? Bom, eu multiplico tudo por 2, né, para tirar esse 2 aqui. E aí eu tenho o seguinte como fator integrante. O fator integrante, né, para esta equação, eu vou chamar, bom, vamos simplesmente chamar então, é a exponencial, né, de 2μ sobre B escalar Z chapéu, integral de 0 até S, né, K de S linha, no caso, tem que mudar, né, a variável, ds linha, tá? O fator integrante, pessoal, é a exponencial da integral do termo que multiplica
o termo que eu estou derivando em questão. Como aqui é ds de V2, qual é o termo que contém o V2? É esse termo aqui, ó, mi k de S sobre B escalar Z chapéu. Então, o fator integrante é a exponencial da integral desse termo aqui, tá? Que multiplica o x, digamos assim, né, da minha equação diferencial, tá bom? Se você não lembra disso, dê uma olhadinha, dá uma pausa e lembre, né? Isso é muito importante, tá? Lembrar o cálculo do fator integrante. E agora, se eu multiplicar, então, toda a equação por essa exponencial aqui, pessoal, né, a gente vai observar que esse termo do lado direito é isso que é o interessante, né? Bonito. Isso vai ficar a derivada, né, dds, tá certo? De V2 de S vezes essa exponencial, né, de 2μ sobre B escalar Z chapéu. E essa integral da curvatura eu vou chamar de uma função φ, tá bom? Vou chamar de uma função φ de S', né? Ou φ de S, porque eu já integrei, então, na verdade, a integral dessa curvatura eu vou chamar de φ de S, tá? Então, olha que interessante. Se você derivar isso aqui pela regra do produto, isso é essa exponencial vezes dv2 ds, que está aqui, multiplicado pela exponencial, que eu já multipliquei toda a equação pela exponencial, mais o primeiro, que é V2 vezes a derivada disso aqui, né? Que aí, derivando isso, a derivada dessa integral cai, então o k, né? Fica k de S vezes μ sobre B escalar Z, tá bom? E vezes a exponencial novamente, né? E aqui do lado direito, pessoal, ficou o seguinte. Ficou esse 2, né, que eu multipliquei tudo por 2, vezes esse fator integrante, que é 2μ sobre B escalar G φ de S, que multiplica. Aí nós temos esse G escalar T, né, mais μ G produto interno com N chapéu sobre B chapéu escalar Z chapéu, tá bom? E aí, essa equação diferencial é facilmente resolvida integrando, né, ambos os lados, tá bom, pessoal? Vamos integrar, então, né, ambos os lados de 0 até S, a integral em S. Aqui, então, a integral desse termo aqui vai desaparecer essa derivada, vai ficar só V2 exponencial desse negócio, né? Essa exponencial passo dividindo, aqui vai cancelar, né, essa outra exponencial, então vai ficar vai simplificar um pouco, né, a minha expressão. Vamos lá, eu vou colocar aqui, ó. Vai ficar, então, V2 de S, e isso é igual, tá? Eu integro, né, na verdade, de 0 até S, pessoal. Vamos fazer aqui, antes disso. Integral de 0 até S, e aqui também, né, a integral de 0 até S. Bom, quando eu substituir o limite inferior, né, o S pelo limite inferior, essa exponencial aqui vai dar 1, né? Vai dar 1. E aqui eu vou ter, então, a velocidade ao quadrado inicial, né? Então, que vai ficar menos, e esse termo negativo passado para lá vai ficar positivo. Então, vai ficar V0 de S ao quadrado, tá certo? Vezes a exponencial, né? Exponencial de menos, porque passou dividindo, né? Menos 2μ sobre B escalar Z chapéu, vezes a função φ de S, que leva em conta a curvatura, né? Mais 2 vezes a integral de 0 até S. Não, tem a exponencial ainda para fora.
né, que fica fora da integral. Então, mais 2 vezes a exponencial, né? Porque essa exponencial aqui, pessoal, ela vai passar dividindo, né? Só que ela fica fora da integral. Então, menos 2μ sobre b escalar z chapéu φ de s, que multiplica agora sim a integral de 0 até s, de 0 até s, vamos escrever primeiro o termo entre colchetes, tá bom? Então vai ficar g escalar t chapéu mais mi g escalar n chapéu sobre b escalar z chapéu, e isso multiplicado por essa exponencial, que agora é positiva, né? 2μ sobre b escalar z chapéu vezes φ de s' ds', tá bom? Olha só, pessoal, então essa aí é a expressão, né, absolutamente geral para o cálculo da velocidade da partícula numa superfície arbitrária, tá? Então é essa expressão aqui da velocidade, expressão bastante extensa, que a gente vai usar, né, nos casos particulares, tá bom? Para a gente obter, né, aquelas expressões da velocidade lá, tá? Na verdade, né, não é difícil, é um tratamento, na verdade, até simples, tá bom? E vocês vão ver que o cálculo, né, dessa velocidade também vai ser bastante simples, na verdade, tá bom? Bom, aqui eu usei o fato, né, de que φ de 0, né, φ de s igual a 0 é igual a 0, né? E a velocidade v de 0, né, é igual a v0, tá? Então, a função é φ no ponto 0 é 0, e a velocidade inicial, né, para s igual a 0, vai ser a minha velocidade inicial v0, que é quando a partícula parte aqui, né, do ponto do topo, né, do ponto mais alto, tá bom? Bem, vamos também, pessoal, aproveitar e escrever a expressão, né, da força normal, tá? Eu gostaria também de escrever aqui para vocês a expressão, né, da força de reação normal de apoio, tá? Que é simplesmente, né, é uma pena que eu já apaguei a expressão aqui, mas a gente pode escrevê-la novamente. A força normal, né, ela é obtida a partir da equação, né, a segunda equação de movimento que a gente escreveu aqui no quadro. Então, N de S vai ser igual M V2 de S sobre B escalar Z chapéu, K de S, tá? Menos M vezes produto escalar de G com N chapéu sobre B escalar Z chapéu, tá? Essa aí é a expressão, né, que a gente vai usar também para calcular a força normal, então anotem aí. E a partícula vai perder o contato, né, com a superfície aqui quando a força normal for igual a 0. Então, fazendo n igual a 0 aqui, a gente consegue descobrir a velocidade, né? Cancelo os m's, e aí eu fico com v ao quadrado de s, o b escalar z também cancela, né? Isso vai ficar
G escalar N chapéu sobre K de S, tá bom? Aí, pessoal, olha só, vocês viram, né, na aula passada que sempre aparecia aquele fator V2 sobre RG, né? R é um parâmetro, tá bom? E eu vou fazer isso aqui, né? Eu vou dividir ambos os lados da equação por G vezes R, só para ficar parecido, né? E aí a gente vai escrever a nossa expressão, né, da velocidade crítica, que é a velocidade para o qual a partícula vai perder o contato com a superfície, tá bom? Bem, e esse termo aqui, ó, essa velocidade crítica, então, né, esse termo aqui, né, na literatura, ele tem um nome, pessoal, ele é chamado de horizonte da curva, horizon curve, né, horizonte da curva. E é simbolizado pela letra H maiúscula, vocês vão ver ali no artigo, e ele então é definido por, né, 1 sobre G vezes R vezes G escalar N chapéu sobre K de S. K de S é a curvatura, né, dessa curva, tá? Muito bem. Bom, o que representa, né, esse horizonte dessa curva, né? Ela representa uma medida, claro, né, da velocidade, né, que a partícula deve atingir para perder o contato com a superfície. É simplesmente esse o significado físico, né, dessa expressão, desse horizonte da curva. A velocidade que a partícula deve atingir para perder o contato, né, com esta superfície, tá bom? Ah, tá, eu esqueci de falar aqui, pessoal. A força normal aqui, ela é positiva ou negativa, né? Claramente ela vai ser maior ou igual a zero, porque B escalar Z, para uma superfície côncava para baixo, né, a gente viu que é menos 1. Então, B escalar Z é menos 1, tá? Então, aqui vai ficar menos, esse termo vai ficar negativo, aqui fica positivo, tá? E como a força normal ela é maior ou igual a zero, como a força normal é maior ou igual a zero, o que isso implica, pessoal? Isso implica aqui que esse termo aqui, né, que é negativo, como aqui é maior que zero, e esse aqui é positivo, esse termo aqui é maior do que esse. Então isso significa que V2 sobre GR é menor ou igual que esse horizonte, né? Então esse V2 de S sobre G vezes R é menor ou igual que esse termo aqui, né? Que é o horizonte, tá certo? H de S da curva. Então ele representa uma medida da velocidade que a partícula deve atingir para perder o contato, né, com a superfície, tá bom? E quando S é igual a zero, né, lá no topo, tá? Vamos fazer aqui, ó, essa análise. Para S igual a zero, lá no topo, a gente tem então a velocidade, a velocidade inicial, né, sobre G vezes R, é menor ou igual que o horizonte da curva calculado em S igual a zero, né? E isso aqui, pela definição, é G escalar N em zero, né, sobre GR vezes K de zero, tá? E a velocidade, então esse termo máximo aqui, pessoal, né, a velocidade inicial máxima, então é aquela para a qual, né, isso é igual a, então, G escalar N de zero sobre GRK de zero, tá? Quando é igual, né? Muito bem.
Então, esse tratamento que a gente fez até agora, ele é absolutamente geral. Qual que é o nosso interesse nesse momento, pessoal? O nosso interesse agora é em curvas com concavidade para baixo, né? Que são as downhill curves, né? O artigo chama de downhill curves, ou downward concaves, né? Concave downwards, tá? Voltadas para baixo, né? Então, eu vou apagar algumas coisas aqui nesse momento. Eu vou apagar esse desenho porque eu vou fazer um outro. Não, eu vou deixar esse desenho aqui mesmo. Esse desenho aqui está bom. Eu só não posso apagar a minha expressão da velocidade porque a gente vai usá-la, né? Isso aqui eu vou apagar. E aqui também eu apago, depois eu escrevo novamente a expressão, tá certo? Da força normal. Então, o nosso interesse é em heel-down curves, né? Curvas com concavidade voltada para baixo. Então, concavidade voltada para baixo, a gente tem então aqui o vetor unitário da tangente, né? O versor normal, tá bom? E o vetor tangente, né? Ele faz um ângulo φ com a horizontal e como n é perpendicular a t, o ângulo que n faz com a vertical também vai ser φ, né? Bem, pessoal, como que a gente escreve em termos, né, de x chapéu e y chapéu, que são os versores da base canônica, o unitário da tangente, né? Então, o unitário da tangente, ele tem componente horizontal, que é cosseno de φ x chapéu, e componente na vertical, no sentido negativo, que é menos seno φ y chapéu. Essa é a expressão, né, em coordenadas cartesianas do meu unitário da tangente, tá? Tendo o unitário da tangente, né, eu consigo descobrir o unitário da normal. O unitário da normal é 1 sobre k de s vezes dt chapéu ds, né? Aliás, que dt ds. Muito bem. Então, como que a gente deriva, né? Isso aqui, dt ds. A gente usa a regra da cadeia, dt dφ, dφ ds, né? Então, isso aqui é 1 sobre k de s. Vamos colocar assim, dφ ds, né? E aqui a gente deriva, então, né, o dt dφ. Então, a derivada do cosseno é menos seno de φ, e a derivada do seno de φ é cosseno de φ. Aí tem menos aqui, coloco em evidência esse menos, e aí escrevo, então, como sendo seno de φ x chapéu menos cosseno de φ y chapéu, tá? Essa é a expressão, pessoal, para o versor unitário, né, da normal, tá bom? E aqui a expressão do unitário da tangente. Isso aqui para curvas, né, downhill curves, tá? Downhill curves, que são as curvas com concavidade voltadas para baixo, tá? Muito bem, e a curvatura, né? A curvatura nesse caso, então, vai ser o quê? Vai ser o módulo. Vai ser o módulo de quem? De dφ ds. Porque lembrem que a curvatura era a norma, né? De dt ds. Tá? E então, a minha curvatura vai ser o módulo, né? Ou a norma de dφ ds. Tá? Se o φ ele é monotonicamente crescente para concavidades voltadas para baixo, né? Então esse dφ ds ele é positivo, tá? E aí a curvatura sempre é positiva, né? Porque é um módulo, tá bom?
E aquela minha função φ, né, a gente vai precisar dessa função φ de S, que é a integral de 0 até S, K de S' ds'. Isso aqui é, né, o valor de φ de S menos φ em zero, né? Que eu posso chamar de φ zero simplesmente, tá? Φ não, aqui φ minúsculo, né? Porque eu estou chamando aqui de φ ds. Então aqui é φ minúsculo, tá bom? Bem, quem é o B, pessoal? O B, né? O B, ele é negativo, tá? Ele está na direção negativa do eixo Z para curvas com concavidade voltadas para baixo. E isso significa, então, que o produto escalar de B com Z é menos 1, tá bom? Muito bem. Precisamos também, para expressar a nossa velocidade, então, olha, nós já temos o T chapéu, nós já temos o N chapéu, temos que expressar esse G, né? E esse G, claro, o meu vetor G, ele está na direção negativa do eixo Y. Então, é menos G, Y chapéu, né? Na direção negativa do versor Y chapéu, tá bom? A gente precisa fazer daí o produto escalar, né? Aqui, precisamos encontrar quem é G escalar T chapéu e quem é G escalar N chapéu, tá bom? Isso é muito simples de fazer, né? Uma lição muito simples de análise vetorial. G escalar T chapéu, então, vai ficar o seguinte, menos G Y chapéu, produto escalar com, né? Vamos escrever aqui, menos G Y chapéu, produto escalar com T chapéu, que é cosseno de φ x chapéu, menos seno de φ y chapéu. Então, pessoal, quando eu faço produto escalar, né, vai sobreviver só esse termo aqui, porque y escalar x chapéu são versores perpendiculares e o produto escalar de dois vetores ortogonais é nulo. Então, esse com esse vai dar zero, esse com esse vai ficar positivo, vai ficar simplesmente G seno de φ, tá bom? Então, G escalar T chapéu é G seno φ. E quem que é G escalar N chapéu? Eu vou ter que apagar, infelizmente, algumas coisas aqui. Tá? Eu vou apagar esse desenho. Então, vamos fazer aqui G escalar N chapéu, pessoal, tá? Então, G é menos G vezes Y, né, chapéu. Hora que eu faço o produto escalar com N chapéu, novamente, esse termo aqui vai embora, né? Vai sobrar só esse termo aqui, fica positivo, mas com esse menos vai ficar negativo. Então, eu vou ficar com o seguinte, eu vou ficar com menos G cosseno de φ, né? Eu já vou fazer direto aqui. Menos G cosseno de φ. Esse termo aqui vai embora, né? Vai dar zero. dφ ds, tá bom? dφ ds sobre k de s. dφ ds sobre k de s. Essa é a expressão para o G escalar N chapéu, tá? B escalar Z chapéu é menos 1, tá? O φ de S, então, é essa diferença aqui, φ de S menos φ de zero, que é φ zero, né? E agora a gente pode, então, finalmente, pessoal, expressar a velocidade, né? A gente pode encontrar aí a expressão da velocidade, tá bom? Vamos lá. Eu vou apagar esse desenho aqui. Isso aqui também eu vou apagar.
Vamos escrever então aqui a expressão da velocidade. V de S, V ao quadrado de S. Tá? Bom, na verdade agora o S, pessoal, ele vai depender do φ, né? Então vamos, ao invés de S, vamos escrever aqui V de φ, tá? Isso aí vai ser igual então a V0 ao quadrado, V0 ao quadrado, exponencial, né? B escalar z chapéu é menos 1, com esse menos fica positivo. E isso aqui é a diferença, φ de S menos φ de 0, que é φ0. Então, exponencial de 2μ φ menos φ0, mais 2 vezes. Bem, notem aqui, pessoal, que aqui dentro fica G, né? G nos dois termos, que eu posso colocar em evidência, tá? 2G, então, portanto, aqui é negativo, com esse menos fica positivo, exponencial de 2μ, né? Vezes φ menos φ0. Na verdade, esse φ de 0, pessoal, eu até posso supor que ele é igual a 0, tá bom? Então, a rigor nem precisaria, né? Tá escrevendo φ menos φ0, porque eu posso arbitrar ele como sendo 0. Integral de 0 até φ, né? De φ0, aliás, até φ, tá? E como eu vou integrar de φ0 até φ, então vamos manter o φ0 ali, tá ok? G escalar T chapéu, bem, G escalar T chapéu ficou G seno φ, né? O G coloquei em evidência, então fica seno de φ menos, porque aqui é negativo, mi cosseno de φ. Mi cosseno de φ, tá? E aí, o que acontece? Aqui tem o ds, né? Que é aquilo ali vezes dφ. E tem essa exponencial, né, negativa, tá bom? Então vamos colocar aqui a exponencial negativa. Então aqui vai ficar vezes a exponencial de menos 2μ. Menos 2μ vezes filhinha, tá? Sobre K de S, né? Que é a curvatura aqui. K de S. K de φ, no caso. E agora eu tô na variável φ. E dφ, tá? D filhinha, D filhinha. Bom, e aqui também. Seno de filhinha, cosseno de filhinha. Tá? Está aí, meus queridos. Esta aqui é a expressão, né, que a gente vai aí usar para encontrar a velocidade numa curva arbitrária, tá bom? Isso aqui para velocidade numa curva arbitrária. E aí, dependendo, tá bom? O que vai depender aqui? A curvatura, né? Dependendo da curvatura da curva, a gente vai reobter aqueles resultados, né? Para trajetória circular, depois para cicloide, para catenária, enfim, tá? É isso que a gente vai, então, fazer, tá ok?